Todos sabemos que Donald Trump tomou posse como 47º presidente dos Estados Unidos no último dia 20 de janeiro. O que nem todos sabem é que ele fez várias promessas importantes para alcançar o cargo, incluindo desclassificar imagens e informações importantes sobre a história dos OVNIs no país norte-americano e no restante do mundo. A lot of people are very interested in the footage of UFOs. So a lot of people want to know, will you help push the Pentagon to release more footage, which a lot of people claim is available? Oh, yeah, sure, I'll do that. I would do that. I'd love to do that. I have to do that. But they also are pushing me on Kennedy. And I did release a lot, but I had people come to me and beg me not to do it. But I'll be doing that very early on. Como você pôde ver, essa promessa foi feita em uma entrevista concedida a um importante podcast dos Estados Unidos. E esse foi apenas um exemplo das inúmeras vezes que Trump falou sobre o assunto. Na última quinta-feira, dia 23 de janeiro, o presidente realmente assinou uma ordem para desclassificar documentos relativos aos crimes cometidos contra o ex-presidente John F. Kennedy, seu irmão, o senador Robert Kennedy, e o reverendo e ativista Martin Luther King Jr. Será que isso significa que a desclassificação de artigos, documentos e imagens dos OVNIs, ou UAPs, como agora estão sendo chamados, realmente está próximo? Acompanhe o vídeo para entender o que realmente está acontecendo. O interesse presidencial sobre assuntos ufológicos não é novidade nos Estados Unidos. Ainda em 1948, depois de uma longa onda de avistamentos, incluindo um dos mais famosos da história, o incidente de Roswell, o presidente Harry Truman aumentou a pressão nos departamentos de defesa para ampliar e aprofundar as investigações sobre esses casos. Provavelmente ele estava mais preocupado com a corrida armamentista promovida pela Guerra Fria do que com a descoberta de uma evidência de vida alienígena e inteligente. Mas ainda assim, esses eventos foram muito importantes, pois foi provavelmente nesse período que as informações produzidas pelas investigações passaram a ganhar a categoria de classificada e deixaram de ser divulgadas para o grande público. Os presidentes Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton e Barack Obama já admitiram que receberam informações sobre o assunto OVNI. Mas aqui provavelmente estamos falando do conceito mais amplo, objetos voadores que não puderam ser identificados e não necessariamente vida extraterrestre. Foi para evitar essa confusão que o termo UAP foi criado. Ele significa basicamente a mesma coisa, fenômenos aéreos não identificados, mas visa se distanciar da carga cultural associada aos OVNIs e UFOs ao longo dos anos. Porém, Clinton e Obama expressaram um interesse particular sobre esse tópico e solicitaram informações sobre supostos alienígenas recuperados, além do uso da famigerada engenharia reversa, a tecnologia que teria sido desenvolvida a partir da recuperação de equipamentos extraterrestres. No entanto, mais tarde, ambos disseram que não havia nenhuma evidência para apoiar os rumores. A partir disso, aqueles que acreditam na existência de vida inteligente fora da Terra e na manipulação de informações pelo governo, sugerem duas teorias. A primeira diz que os ex-presidentes estão mentindo por estarem preocupados com a segurança nacional. E a segunda diz que eles foram enganados pelos órgãos públicos que preferem manter tudo no sigilo. Se você for partidário da primeira opção, vamos te mostrar um forte indício de que Donald Trump também recebeu essas informações, mas a manteve sob sigilo, até agora, para assegurar a integridade nacional dos Estados Unidos. Dá uma olhada aí nessa entrevista. I want to know what's going on. Would you ever open up Roswell and let us know what's really going on? I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. So you're saying you may declassify? Oh. You'll take it? Well, I'll have to think about that one. Nessa entrevista concedida ao seu primogênito, Donald Trump Jr., o presidente americano dá a entender que possui algumas informações, mas que não pode falar sobre elas assim, abertamente.
Essa foi uma das primeiras vezes que ele fez isso, e ele estava prestes a terminar o seu primeiro mandato, então, teoricamente, não tinha nada a perder. A partir disso, Trump passou a ser visto como um partidário da causa OVNI, uma pessoa com privilégios que detinha informações sensíveis e que, a qualquer momento, poderia trazê-las ao conhecimento do público. Mas depois de sair da presidência, Trump deixou de ser assediado, e os olhares se voltaram para as conferências conduzidas pelo Congresso, envolvendo ex-militares das Forças Armadas e do Serviço Secreto. Mas a situação mudou com a nova candidatura, e principalmente com os aparecimentos de UAPs, em sua maioria drones, que acometeram regiões de Nova Jersey, Pensilvânia, Connecticut, entre outros estados da costa leste dos Estados Unidos no final do ano passado. Tudo começou por volta do dia 18 de novembro de 2024. A Administração Federal de Aviação recebeu um alerta de que UAPs estavam sobrevoando o condado de Morris, em Nova Jersey, próximo à base militar Picatinny Arsenal. Também houve avistamentos no distrito de Bedminster, onde fica o Trump National Golf Club, uma propriedade particular de Donald Trump. Além do campo de golfe e da base militar, os UAPs passaram a sobrevoar reservatórios de água, linhas de transmissão elétrica, estações ferroviárias, departamentos de polícia e outras instalações militares. O chefe de polícia do distrito de Florham Park disse que a presença deles parece ter natureza nefasta, ainda que não fosse possível identificar o que ou de quem eles eram. Quando finalmente foi possível perceber que se tratavam de drones, equipamentos produzidos e controlados por humanos, a tensão parece ter aumentado ainda mais. Isso porque não se tratam de dispositivos comuns, mas extremamente avançados e grandes, chegando a ter o tamanho de carros e ônibus. Surgiram inúmeros boatos sobre ameaças externas, espionagem, sabotagem, além da possibilidade de ser uma invasão alienígena que nunca foi totalmente descartada pelas pessoas. Os cidadãos americanos estavam incomodados, principalmente com a aparente calma das autoridades que diziam não saber o que estava acontecendo, mas ainda assim afirmavam que não havia com o que se preocupar. Sendo assim, só havia duas possibilidades. Ou eles estavam sendo negligentes, ou sabiam de algo que não podia ser compartilhado. Em meio a tudo isso, Trump surgiu como um aliado do povo, disposto a fazer sua parte para que todos tivessem acesso à verdade. Ele, inclusive, postou a seguinte mensagem em uma de suas redes sociais: avistamentos misteriosos de drones por todo o país. Isso pode realmente estar acontecendo sem o conhecimento do governo? Eu acho que não. Deixe o público saber. E agora, caso contrário, derrubem eles. A pressão que Trump fez no antigo governo foi tão grande que ele se comprometeu a divulgar um relatório completo com todas as informações relacionadas a estes drones, um dia após assumir o seu segundo mandato. Mas, como você deve imaginar, isso não aconteceu. Todo esse contexto fez com que dois congressistas americanos, um do Partido Republicano e outro do Democrata, criassem um projeto de lei para desclassificar estas informações. São eles Mike Rounds e Chuck Schumer. Se você conhece pelo menos um pouco como funciona a política americana, sabe que um esforço bipartidário em comum como esse não é algo tão habitual, o que indica que a pressão sobre o assunto realmente está começando a aumentar. Como nós dissemos no início do vídeo, na última quinta-feira, 20 de janeiro, Donald Trump realmente fez algo que havia prometido. Assinou uma ordem executiva para desclassificar documentos sobre os assassinatos de John Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King Jr. Segundo ele, o povo americano e suas famílias merecem a verdade. No entanto, o decreto não contemplou os documentos classificados sobre os UAPs, o que gerou questionamento por parte do público e até de um dos congressistas que estão à frente do projeto que mencionamos, Chuck Schumer, que publicou em uma rede social, Now do UFOs, algo como Agora é a vez dos OVNIs em português.
Algumas pessoas, como o ex-nomeado para a defesa e ex-funcionário do Departamento de Estado, Mark von Rennenkampf, estão confiantes que Trump irá cumprir sua promessa. Ele disse em uma entrevista ao portal Intelligencer que alguns dos principais indicados para cargos de segurança nacional do atual presidente já fizeram declarações notáveis sobre esse assunto nos últimos anos. O senador Mark Rubio, por exemplo, já garantiu a credibilidade dos denunciantes que foram até o Congresso. Mike Waltz, conselheiro de Segurança Nacional, também já manifestou interesse sobre o tópico. Mas talvez o caso mais notável seja a indicação para a CIA, o Serviço Secreto Norte-Americano John Ratcliffe. Ele já disse que os OVNIs exibem tecnologias que não temos e contra as quais não podemos nos defender, o que sugere que ele irá tratar o assunto de uma maneira diferente das que foram feitas até então. Para você, será que Trump realmente está comprometido com a verdade? Ou todo esse alarde não passou de uma promessa de campanha, como tantas que já vimos por aí? Deixa aí nos comentários e até a próxima.